asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Olá, internauta, de volta com mais uma entrevista no RDTV e agora é a vez do vereador por Cuiabá, Toninho de Souza, do PSD. Olá, vereador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado a vocês pela oportunidade, satisfação é toda nossa de estarmos aqui. Vereador, 3 anos de mandato e assumiu o cargo de presidente da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá. Inicialmente um cargo que parecia ser tranquilo, uma legislatura nova em 2012, mas não foi isso que aconteceu. Tivemos João Emanuel, tivemos Marcreano dos Santos, tivemos até a Dilson da Levante, que não chegou à alçada na Comissão de Ética, mas respingou na Câmara de Cuiabá. Foi um trabalho difícil? Pois é, eu quando fui convidado para essa missão da Comissão de Ética, eu aceitei porque eu imaginava que seria tranquilo, porque uma nova Câmara, uma Câmara toda ela renovada, dos antigos vereadores permaneceram apenas 7, vereadores novos que vieram dizendo que fariam um trabalho totalmente diferente, então eu imaginava que a Câmara teria uma postura diferente. Por quê? A Câmara vinha de problemas antigos, vinha de cassações, vinha de problemas com Ralph Leite, vinha de problemas com Delcimar Silva, vinha de problemas com Lutero Ponce. Então vinha até Chica Nunes. De Chica Nunes, enfim. Vinha de uma Câmara de escândalos, vamos dizer assim, perante a sociedade. Então essa Câmara criticada por esses vereadores novos que entraram, nós imaginávamos que seria uma Câmara totalmente diferente. Então quando eu fui convidado, falei, vou aceitar tranquilamente que eu não vou ter trabalho nesse item de comissão de ética. E foi, como você disse, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Você se sentiu pressionado em alguns momentos para livrar alguns dos seus colegas ou não? Eu não posso dizer que não, porque a sociedade acompanhou o processo do João Emanuel, principalmente. Fui ameaçado dentro do meu partido, o PSD, ameaçado de expulsão caso eu não livrasse o João Emanuel da cassação, mas eu fiz aquilo que, primeiro, a sociedade esperava, fiz aquilo que era legal e, principalmente, que a minha consciência mandava, o que era correto, que a sociedade acompanhou no final, que foi o pedido de cassação do João Emanuel, diante de todos os fatos que a sociedade acompanhou. Então foi a maior pressão política que eu já enfrentei em toda a minha vida, nos 2 mandatos que eu tive como vereador. Diante de todo esse cenário, acredita que a Câmara de Cuiabá começou, nessa legislatura, começou muito movimentado, que a gente geralmente não enxerga no início de legislatura? A Câmara de Cuiabá movimentadíssima no começo e agora no final parece estar mais tranquila? Eu entendo o seguinte, pelo lado que a sociedade sempre enxergou, que foi Câmara movimentada, que você diz em termos... De polêmicas, não... Em termos de polêmicas, de escândalos, eu acho que esse papel inverteu. Hoje a Câmara, aliás, a sociedade acompanha o inverso. A Assembleia Legislativa no foco das atenções. E a Câmara, ela trabalhando naquilo que lhe cabe, que é discutir projetos de leis, que é discutir assuntos de interesse da população. Nós temos que entender que a Câmara era foco de notícia apenas em assuntos polêmicos, como você colocou. E esses assuntos polêmicos não eram, infelizmente, trabalhos de interesse da cidade, mas eram brigas entre vereadores, escândalos. Felizmente, nós saímos desse foco da imprensa. Um dos papéis dos vereadores é fiscalizar as ações do Executivo. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da gestão Mauro Mendes?
ele tem cumprido o que prometeu nas eleições de 2012 ou não, ainda está aquém daquilo que ele propôs? Olha, eu avalio que o Mauro avançou muito em alguns aspectos. Eu vejo que o Mauro, com a ajuda fundamental da Câmara Municipal, e aí nós não podemos deixar de colocar isso, que a Câmara participou muito disso, o Mauro tem uma marca fundamental que é o trabalho na infraestrutura da cidade. Vou dizer aqui claramente a pavimentação urbana. Depois de Rodrigues Palma, que foi prefeito de Cuiabá, no final da década de 70, começo dos anos 80, depois de Rodrigues Palma, o Mauro Mendes foi o prefeito que mais levou asfalto para Cuiabá. Isso nós precisamos deixar registrado, com a participação da Câmara. Então, o Mauro asfaltou região do Pedra 90, grande parte da região do CPA, mais de 30 quilômetros de asfalto somente no Pedra 90, Grande Jardim Vitória, Altos da Serra, Umuarama, Altos da Glória. Isso em função de quê? De empréstimo autorizado pela Câmara Municipal de Cuiabá. Por isso a participação da Câmara. Então é uma grande conquista. O Mauro Mendes, por exemplo, fez reformas importantes no setor de educação. Creches. Escolas reformadas e reforma de qualidade. Construção de creches que são chamadas CMEIs e creches de qualidade. De referência. De duas formas. Primeiro, um recurso liberado pelo governo federal. Mas o governo federal libera recurso apenas para a construção do prédio. Aí vem a contrapartida do município, que é dotar esses prédios com equipamentos e contratar funcionários. Se a Câmara não autorizar essa contrapartida, fica somente a construção do prédio. Então tem a parceria do município. Então o governo Mauro Mendes avançou muito nesse setor. Mas falta ainda, no meu ponto de vista, avançar no setor de saúde. Falta esse complemento. Foram dados passos importantes, mas não se concretizou. Por isso, ainda há uma pendência da administração municipal naquilo que foi o principal item de campanha, o compromisso de campanha, que foi no setor de saúde. Eu acho que nessa parte a administração ainda continua devendo um pouquinho. Fazendo essa balança de investimentos, infraestrutura, educação e saúde, acredita que ele seja merecedor da reeleição, caso ele seja candidato? Eu acredito que sim, porque há compromissos que têm condições de complemento. Por exemplo, Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, que ele prometeu. A obra está em andamento numa parceria com o governo do estado. E aí eu preciso colocar aqui um ponto também na saúde, que há uma deficiência desse compromisso da saúde e que eu participo disso. Eu criei na Câmara Municipal uma comissão de fiscalização que a imprensa batizou de Blitz da Saúde. Eu e mais 4 vereadores, nós fazemos fiscalizações permanentes nas unidades de saúde. Essa fiscalização não tem hora, não tem dia e não tem local definido. Nós fiscalizamos e queremos saber em que condições a população está sendo atendida, se tem medicamento, se tem médico à disposição. Por que que o Mauro não conseguiu avançar na saúde? Porque a administração municipal não conseguiu até hoje fazer com que os médicos contratados pelo município efetivamente trabalhem naquilo que eles são contratados. Então falta uma gestão na saúde, um gerenciamento. Falta essa gestão efetiva, porque nós identificamos na folha de pagamento da prefeitura mais de 700 médicos pagos, ou médicos contratados por concurso público ou médicos efetivamente pagos por meio de contrato. Mas esses médicos que estão na folha de pagamento, nós não encontramos eles na quantidade total lá na policlínica, no pronto-socorro, no posto de saúde trabalhando. Então, essa é a deficiência. Não tenho médico suficiente lá na ponta atendendo a população. E essa população, ela reclama esse atendimento. O Mauro já trocou vários secretários de saúde
E essas gestões não conseguiram fazer esse equilíbrio. Ora, você tem o médico na folha de pagamento, mas você não tem o médico lá na ponta conseguindo atender a população. Então, essa é a grande deficiência da administração municipal. Vereador, falando em projetos de autoria do senhor, recentemente, foi até alvo de notinha aqui no RD News, o senhor apresentou uma moção de congratulação à novela Os 10 Mandamentos. Alvo de nota porque alguns criticaram a ação no sentido de do senhor não trabalhar em razão de outros setores e trazer uma moção teoricamente irrelevante para Cuiabá. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu estou dizendo aqui da área de saúde, trabalho pela segurança pública. Agora, eu tenho a dizer que é o seguinte, grande parte da população, grande parte da imprensa, eu acho que é fã do homossexualismo, defende o homossexualismo. Eu não vejo essas notas criticando a parada gay que são realizadas na cidade, e eu defendo com muito orgulho aquilo que defende a família. Os 10 Mandamentos é uma novela que defende a família brasileira. Cuiabá está inserida no contexto dos 10 Mandamentos. É uma novela nacional e que Cuiabá está inserida, que pela primeira vez derrubou a audiência como jornal nacional. Agora, eu vou indagar aqui, Cuiabá não participa desse cenário? Cuiabá participa desse cenário. E nós estamos trazendo com muito orgulho essas figuras aqui para que nós possamos enaltecer a família brasileira. Porque aquilo que nós jogamos dentro da nossa casa influencia os nossos filhos. Se você coloca um videogame mal dentro da sua casa, se você coloca cenas de homossexualismo, se você coloca cenas de violência dentro da sua casa, você está influenciando mal a sua família. Isso seja em Cuiabá, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então eu estou enaltecendo aquilo que é bom para a família cuiabana. Então, com muito orgulho, eu estou trazendo. Agora, quem não gosta dos bons costumes, que me desculpe, que Deus abençoe. Quem enaltece o homossexualismo, que me desculpe, que Deus abençoe. Mas eu prefiro defender a família brasileira. Vereador, vamos falar agora de partido. Há uma conversa de bastidores que o senhor pode deixar o PSD. Essa situação é verídica? O senhor tem pensado mesmo em se desfiliar? Bom, existe a janela partidária programada para o mês de março. Ela foi aprovada no Congresso Nacional. No mês de março eu vou definir o meu futuro partidário. Eu tive um convite do novo presidente do PSD em Mato Grosso, nosso vice-governador Carlos Fávaro, e vou estudar até o mês de março. Se março o PSD tiver um quadro favorável para a nossa permanência, é possível a gente permanecer, caso contrário... O que seria esse quadro? Seria um quadro de termos bons nomes para disputar a reeleição em Cuiabá, o senhor é candidato, a Câmara Municipal de Cuiabá, porque no quadro de hoje o PSD tem apenas o Toninho de Souza, só tem um nome. Se tornou um partido nanico. Nanico. Os que tinham lá, todos saíram, todos deixaram o PSD. Então, se o PSD, o vice-governador, trazer candidatos, trazer pessoas novas e tivermos uma boa chapa para disputar a eleição de 2016, é provável que eu fique dentro do PSD. Caso contrário, eu tenho convite de outras agremiações e vou discutir isso em 2016, em março de 2016. As rusgas e as pressões que o senhor sofreu dentro do partido já foram superadas? Já, até porque essas figuras já não estão mais dentro do PSD. Caso saia do PSD, qual partido que o senhor estaria namorando?
Não, eu não tenho um partido específico, não. Tem alguns convites aí e prefiro não citar nenhum partido específico. Fala-se do PSDB. É uma das possibilidades, apenas uma das possibilidades. Gostaria que o senhor avaliasse, para a gente encerrar nosso bate-papo, esse momento, como eu disse no início da entrevista, de tranquilidade na Câmara de Cuiabá. Acredita que seja por causa dos órgãos de fiscalização que estejam mais rigorosos? A gente não vê aquele buchiche nos bairros falando de possíveis candidatos a vereadores? Ou porque realmente a Câmara tem passado por um novo momento e essa questão da reforma eleitoral tem pegado muita gente de surpresa, já que a campanha vai ser mais curtinha? Eu entendo que há uma maturidade entre os vereadores, um trabalho de gestão sério conduzido pelo nosso presidente Júlio Pinheiro. Ele tem cuidado muito bem da nossa parte administrativa da Câmara Municipal de Cuiabá e os vereadores efetivamente têm trabalhado pela nossa cidade, embora não pareça, porque a imprensa sempre gostou de fazer cobertura da Câmara Municipal na questão de polêmica e na parte de escândalos, e como isso não aconteceu mais na Câmara, a imprensa se ausentou. Mas nós trabalhamos lá muito pela nossa cidade, trabalhamos na comunidade e muitas vezes isso não aparece para a sociedade. A impressão que se dá é que o vereador não trabalha pela população, mas nós temos trabalhado muito pela nossa população. Mas eu digo mesmo na questão das articulações, pensando em eleição, vereador, já que a gente está no município. Sim. E a eleição para vereador é aquela tirada voto na unha que a gente fala, né? E agora a gente não está percebendo essa movimentação. Vamos deixar mesmo para depois de março, ou muito próximo ao período eleitoral, já que o período de campanha vai ser mais curto? Eu acho que sim, a articulação política aí para 2016, a partir de abril do ano que vem, aí é que o tabuleiro se movimenta realmente. Eu acho que a partir de então é que se discute efetivamente política dentro da Câmara Municipal. Mas o senhor reconhece que mudou esse perfil, que a gente não vê mais como via nas outras eleições? Ah, sim, eu acho que sim. O momento na Câmara é de trabalho de base, de trabalho em defesa dos interesses da comunidade. Politicamente, a política partidária não se tem praticado na Câmara Municipal. Tá certo então, vereador. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço. Bom, é isso. E você continue com a gente no portal rdnews.com.br/rdtv para acompanhar todas as entrevistas que aqui fazemos. Continue com a gente. RDTV, TV Web, todo dia.